Os argonautas haviam chegado na cidade de Salmidesso, que era governada pelo rei Fineu, mas a cidade estava abandonada e em decadência. E grande quantidade de excrementos de aves se espalhavam pela cidade, deixando um odor pútrido no ar. Os heróis se dirigiram à acrópole da cidade à procura do rei, pois ele era um grande vidente e poderia fornecer informações cruciais para o sucesso da expedição dos argonautas. Zeto e Cálias eram cunhados de Fineu, e eles sabiam que ele jamais abandonaria seu reino. Dentro do palácio, em ruínas, estava Fineu, que se encontrava sentado em uma mesa de jantar em meio à imundície. O rei estava muito magro e parecia apenas uma sombra do homem que um dia já foi. Fineu contou aos argonautas que ele já foi um adivinho respeitado e contava com a graça dos deuses, e por isso ele frequentava os banquetes do Olimpo a convite dos deuses que apreciavam sua companhia. Mas nestes banquetes, ele tomava conhecimento de alguns dos planos dos deuses. Ele bisbilhotava algumas conversas e obtinha informações privilegiadas. Por vezes, ele alertava algumas pessoas a respeito dos planos dos deuses, para que assim eles pudessem se precaverem. Mas Zeus descobriu o que Fineu andava tramando, e por abusar da confiança dos deuses, ele foi severamente castigado. Primeiramente foi-lhe tirado a visão. Se já não fosse o bastante viver na escuridão, Fineu e seu reino passaram a ser assolados pelas odiosas e imundas harpias. Todos os dias era servido um banquete a Fineu, mas quando ele ia se alimentar, as harpias surgiam causando uma grande confusão. Elas comiam o banquete do rei e espalhavam sua imundície sobre toda a mesa. Fineu conseguia comer apenas o mínimo para sobreviver. Fineu prometeu aos argonautas que se eles o ajudassem a se livrar das harpias, o rei revelaria a eles um segredo fundamental para o sucesso de sua missão. Os argonautas concordaram e se esconderam esperando as harpias surgirem. Quando o banquete de Fineu surgiu junto com ele, as harpias também surgiram, mas imediatamente elas foram combatidas pelos argonautas. Uma das harpias foi capturada pelos heróis e as outras duas tentaram fugir. Mas os irmãos alados, Zeto e Cálias, voaram atrás das criaturas que torturavam o marido de sua irmã. Os dois irmãos empreenderam uma batalha aérea contra as harpias. Mas no final, as 3 harpias foram subjugadas e seriam executadas se não fosse a intervenção divina da deusa Íris, a mensageira dos deuses, que era irmã das harpias, e não permitiria que elas fossem executadas. As harpias partiram com a promessa de nunca mais retornar para perturbar o pobre Fineu. Como um gesto de gratidão, Fineu revelou aos argonautas um perigoso obstáculo que eles deveriam superar caso realmente quisessem realizar sua missão. Eles teriam que superar os rochedos Simplégades. Os rochedos Simplégades eram 2 grandes paredões de rochas que formavam uma pequena e estreita passagem. Mas seu maior risco é que a passagem se fechava assim que percebia que algum ser vivo estava entre suas paredes. Como foi orientado por Fineu, Jasão soltou uma pomba para que ela atravessasse as Simplégades. A ave conseguiu escapar de ser esmagada e atravessou a passagem logo antes das paredes se fecharem. Quando as paredes começaram a se abrir, os argonautas aceleraram seu navio a toda velocidade em direção da passagem. Logo depois de retornarem à sua posição original, as paredes começaram a se fechar novamente. O navio Argo conseguiu ultrapassar os rochedos no último instante, para o alívio de seus ilustres marinheiros. Jasão e os argonautas se aproximaram de seu objetivo, mas eles sabiam que vários desafios ainda os aguardavam.